Você provavelmente conhece aquele ditado famoso que diz: tudo o que é pecado é gostoso. Mas já parou para pensar por que esse ditado ficou tão popular? O ser humano tem uma tendência natural a buscar o prazer imediato, mesmo que isso custe sua paz, sua liberdade e até sua vida. A representação desse ditado é clara: tudo o que é gostoso te leva para o buraco. Mas não porque o prazer é o inimigo, e sim porque o prazer sem direção e sem disciplina é uma armadilha. A representação desse ditado é exatamente o que as formigas fazem quando se mergulham em mel e depois não conseguem mais sair. Agora, eu peço que preste muita atenção em mim, porque isso pode mudar a forma como você enxerga os mandamentos, a riqueza e a sua própria vida. O que te afasta da verdadeira riqueza não é a falta de sorte, é o vício em se sabotar com prazeres que não constroem nada, comida em excesso, preguiça disfarçada de autocuidado, recompensas vazias em vez de metas grandiosas. Você já viu isso, você já viveu isso, e é aí que os 10 mandamentos entram. Eles não são apenas regras religiosas, eles são 10 códigos de autocontrole, elevação mental e poder interior. Eles foram desenhados para um propósito muito mais profundo do que te fazer obedecer. Foram escritos para te libertar da escravidão do próprio ego. Mas ninguém te conta isso, porque se você souber, você se torna livre e próspero. Você não será mais refém dos seus desejos descontrolados, e um ser humano assim é perigoso para o sistema. Esses códigos não foram feitos para te prender, foram feitos para quebrar as correntes invisíveis que te amarram à mediocridade. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Você não vai mais olhar para os 10 mandamentos como proibições, mas como atalhos espirituais e psicológicos para a verdadeira riqueza, aquela que começa por dentro e explode para fora. A riqueza que não é só material, mas mental, emocional, espiritual e sim financeira, porque Deus nunca criou pobreza como plano para seus filhos. Quem disse isso mentiu para você. Prepare-se, você vai descobrir um por um os 10 códigos ocultos que foram escondidos à vista de todos. Mas agora, finalmente, você está pronto para ver. Preste muita atenção em mim, porque o que eu vou te dizer agora pode ser o divisor de águas da sua vida. O primeiro mandamento é o mais poderoso de todos, e ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas o que isso significa, além do óbvio? Significa que você não pode pedir a Deus por abundância e, ao mesmo tempo, adorar o medo, a dúvida, o conforto ou o dinheiro como um fim em si mesmo. Esse mandamento está te dizendo: coloque o seu foco absoluto em uma única direção. Deus, em sua sabedoria, não exige obediência cega. Ele exige que você decida quem vai guiar sua vida. Se for Ele, você precisa alinhar seus pensamentos, ações e emoções com o propósito que Ele te deu. Napoleon Hill ensinou exatamente isso. Desejo ardente mais a fé absoluta e mais o plano definido é igual a riqueza garantida. Mas não há como ter fé absoluta se você adora vários deuses modernos: a procrastinação, o celular, o conforto, a opinião dos outros. O mundo te oferece ídolos invisíveis o tempo todo, e você nem percebe. Quantas vezes você já orou pedindo direção, mas na prática, quem manda na sua vida são seus impulsos. Esse primeiro código é simples, mas brutal. Escolha um propósito, sirva a um mestre, e o universo começa a te obedecer. Porque onde está o seu foco, está o seu poder. E onde está o seu poder, está a sua capacidade de prosperar. O mundo moderno falha porque perdeu o foco. Os mais ricos, mais sábios e mais realizados da história, todos tinham uma fé inabalável em algo maior do que eles. Elon Musk disse: você precisa acordar todos os dias com uma missão clara, ou estará apenas reagindo à vida. Você quer ser próspero? Então não se curve diante de distrações. Não obedeça a seus medos. Sirva ao seu propósito. Sirva à verdade. Sirva à sua fé. Não terás outros deuses. Porque se você seguir apenas um, esse Deus te guiará direto ao que é seu. Agora preste muita atenção em mim, porque eu vou te revelar o segundo mandamento. E ele vai abrir os seus olhos para algo que vem te travando há anos. E talvez você nunca tenha percebido, porque ele não fala apenas de estátuas. Ele fala de ilusões. Ele fala do perigo de idolatrar símbolos vazios, aparências bonitas, promessas ocas. Hoje, os ídolos modernos não estão mais em templos. Eles estão no seu feed, na sua cabeça, nas pessoas que você imita sem nem perceber. Você idolatra o corpo perfeito, a mansão alugada do influenciador, o estilo de vida do fulano, mas não vê o vazio por trás da cortina. E Deus te alerta: cuidado com o que você adora. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que imagina com mais frequência. Se você imagina riqueza apenas como carros e fama,
você se tornará uma cópia barata de algo que nem é verdadeiro. O segundo código é claro: não se renda à ilusão. Construa sua vida sobre o que é sólido. Princípios, caráter, visão. A verdadeira riqueza começa quando você deixa de buscar aprovação externa e passa a construir valor interno. A Bíblia é direta. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E é esse coração, firme, íntegro, determinado, que atrai tudo o que o dinheiro representa. Muitos nunca prosperam porque estão preocupados demais em parecer e esquecem de ser. Quer vencer? Então esqueça a estética por um tempo. Construa seu valor no silêncio. E quando você explodir, o mundo vai se perguntar de onde você veio. Mas Deus vai saber. Você veio da rocha, não do ouro falso. Esse mandamento está te dizendo: não adore o sucesso. Torne-se digno dele. Não adore símbolos. Torne-se símbolo de verdade. Porque quando você deixa de se curvar às imagens, você se torna a imagem de grandeza. Preste muita atenção em mim, porque isso pode estar sabotando sua vida sem você perceber. Esse mandamento não fala só de xingar usando o nome de Deus. Ele fala de algo muito mais profundo e perigoso: usar palavras com irresponsabilidade. Quantas vezes você diz: esse ano vai ser diferente, e volta para os mesmos hábitos? Dessa vez eu vou começar meu projeto, e abandona na primeira semana. Eu confio em Deus, mas vive com medo do amanhã. Cada vez que você fala algo e não cumpre, você está tomando o nome de Deus, e o seu também, em vão, porque a sua palavra é sagrada, e o universo escuta. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a sua mente só acredita no que você repete com convicção. E quando você vive quebrando promessas para si mesmo, você treina seu cérebro a não acreditar em nada que você diz. Esse é o maior veneno contra a riqueza: incongruência entre o que você fala e o que você faz. A Bíblia também diz: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Isso não é religião. Isso é código de autoridade pessoal. Quem tem palavra fraca, tem energia fraca. Quem mente no pequeno, falha no grande. Quem jura coisas e não cumpre, atrai escassez. A prosperidade respeita quem honra o que diz. E isso começa nas pequenas coisas. Se você diz que vai acordar cedo, acorde. Se diz que vai economizar, economize. Se diz que acredita em Deus, então haja como alguém que realmente crê. Porque esse mandamento é um aviso espiritual e psicológico. Não fale com a boca o que o seu coração não sustenta. E não invoque o nome do Criador se você não está disposto a criar também. Quer mudar sua realidade? Então comece mudando a qualidade do que você diz. E nunca mais fale com o nome de Deus, ou com o seu próprio nome, em vão. Preste muita atenção em mim, porque o que você está prestes a ouvir vai contra o que o mundo moderno te ensinou. Você foi condicionado a acreditar que para ser rico tem que trabalhar sem parar, produzir, render, acordar às 5 horas, dormir às 2 horas. Mas isso é uma armadilha. O quarto mandamento de Deus não é apenas um mandamento religioso, é um princípio espiritual e biológico. Lembra-te do sábado, ou seja, lembra-te de pausar. Na neurociência, isso tem um nome claro: homeostase mental. Seu cérebro precisa de um tempo para resetar, consolidar memórias, eliminar toxinas, restaurar energia de decisão e reorganizar suas ideias. Sem descanso adequado, você envelhece mais rápido, pensa mais devagar e toma piores decisões. O psicólogo Daniel Kahneman provou em seus estudos que quanto mais exausto você está, mais irracional se torna. Ou seja, quanto mais você trabalha sem parar, menos eficaz você fica. Napoleon Hill dizia: a mente precisa de períodos de descanso e silêncio para germinar grandes ideias. Você sabia que alguns dos maiores insights de milionários e inventores vieram durante o descanso? Porque é nesse estado, sem pressão, sem correria, que o cérebro acessa os níveis mais profundos de criatividade e clareza. E o mais bonito, Deus já sabia disso antes de qualquer cientista. Quando ele mandou santificar o sábado, ele estava dizendo: separe um dia para se reconectar com o seu centro, com a sua origem, com o seu propósito. Não é só sobre dormir, é sobre parar para ver se você ainda está no caminho certo. É sobre silenciar a mente para ouvir a intuição. É sobre restaurar a alma para que o corpo funcione com potência total. Se você trabalha 7 dias por semana, sua mente começa a te sabotar por cansaço. Você perde foco, explode por qualquer coisa, procrastina, come mal, se compara com os outros. E tudo isso te afasta da riqueza. Esse mandamento é um escudo contra a autoexploração. É a voz de Deus dizendo: você é obra divina, e até a obra mais perfeita precisa de manutenção. Então entenda, o descanso semanal não é fraqueza, é uma tática de elite.
É onde você se recalibra, se limpa por dentro e volta com o dobro da força. Quem descansa um dia com propósito, rende 6 com excelência. Agora fique comigo, porque esse mandamento esconde um dos códigos mais poderosos e mal compreendidos da prosperidade. A sua bênção não começa no futuro, começa na sua origem. Honrar pai e mãe não é idolatrar perfeições que eles talvez nunca tenham tido. É reconhecer que, mesmo com falhas, eles foram o solo de onde você brotou. E todo agricultor sabe, quem despreza a terra de origem, mata a própria colheita. Na psicologia, isso é conhecido como integração do eu. Você só alcança maturidade emocional e liberdade de ação quando aceita sua história como parte de você, e não como inimiga. Ressentimento com pai e mãe te aprisiona no passado. Honra, por outro lado, te libera para o futuro. Na neurociência, emoções não resolvidas com os pais ativam os mesmos circuitos cerebrais do medo, da raiva e da autossabotagem. Você pode até dizer que superou, mas enquanto carrega culpa, mágoa, julgamento ou vergonha, seu cérebro não deixa você avançar com paz. E a Bíblia já dizia isso milênios antes da ciência. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. O prolongar aqui não é só viver mais tempo, é viver melhor. É ter uma vida abençoada, leve, estável, estruturada. Napoleon Hill disse, tudo começa com um estado mental de gratidão. Só a gratidão prepara o terreno para a abundância. E você não pode ser verdadeiramente grato pela vida se despreza aqueles que te deram a oportunidade de vivê-la. Honrar não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer a importância do que veio antes. É como construir um arranha-céu. Quanto mais alto você quer ir, mais forte tem que ser o alicerce. E os seus pais são esse alicerce, goste ou não. Quer crescer? Honre, perdoe, libere. Ou você viverá tentando construir grandeza sobre um terreno instável. Esse mandamento é um portal espiritual e emocional. Se você quer ir longe, volte primeiro para onde tudo começou e transforme suas raízes em fonte de força e não de amargura. A bênção começa quando você honra o que te gerou. E é isso que ativa a longevidade, da sua paz, da sua riqueza, da sua missão. Preste muita atenção em mim, porque esse mandamento é muito mais profundo do que parece. Quando Deus disse, não matarás, Ele não estava falando só de tirar uma vida. Ele estava falando de algo que você talvez esteja fazendo todos os dias, sem nem perceber, matar a sua fé, matar seus sonhos, matar ideias boas antes de dar tempo delas florescerem, matar relações com palavras impensadas, matar sua própria energia com hábitos que drenam sua alma. Isso se chama autossabotagem crônica. É quando você se torna o seu pior inimigo, destruindo suas sementes antes que elas virem frutos. Cada vez que você desiste precocemente ou diz, isso não é para mim, você ativa áreas do cérebro ligadas à punição e cria um ciclo de fracasso repetitivo. Ou seja, ao invés de construir, você se treina para destruir o que é seu. Napoleon Hill alertou isso de forma clara. A maior causa do fracasso é o hábito de desistir. Mas esse hábito não começa com ações, começa com pensamentos que você não controla. Quando Deus disse, não matarás, Ele te deu um código de preservação. Preserve o que é sagrado, preserve sua energia, preserve seus projetos, preserve sua fé, mesmo quando tudo parece contra. Você mata cada vez que diz, não consigo. Você mata cada vez que recua diante do medo. Você mata toda vez que traz sua missão em troca de conforto. E mais, você também mata quando destrói o outro com julgamento, inveja ou crítica. Porque quem destrói o outro já está se corroendo por dentro. A Bíblia diz, o que semeia para o espírito do espírito colherá vida. Ou seja, quem preserva, colhe. Quem destrói, apodrece junto com aquilo que matou. Esse mandamento é um aviso claro. Não mate o que ainda está sendo formado. Não destrua o que ainda pode te transformar. Não abandone o que Deus ainda está construindo em você. A riqueza não floresce na mente de quem vive matando o próprio futuro. Seja jardineiro da sua vida. Proteja suas sementes. Defenda sua fé com unhas e dentes. E não permita que nenhum pensamento destrutivo enterre os tesouros que Deus confiou a você. Preste muita atenção em mim, porque esse mandamento revela um princípio de sucesso que poucos têm coragem de viver. Quando Deus disse, não cometerás adultério, Ele não estava apenas se referindo à traição conjugal. Ele estava apontando para algo ainda mais profundo, a traição do que é sagrado. E o que é mais sagrado na sua vida? O seu propósito, a sua palavra, o seu caminho. O adultério começa no coração. Começa quando você abandona o que jurou construir por um prazer momentâneo. Quando troca a disciplina por um atalho. Quando trai o seu plano, a sua verdade, a sua essência.
E é exatamente isso que destrói a maioria das pessoas que estavam no caminho da prosperidade. Elas trocam o que constrói por algo que apenas alivia. Napoleon Hill dizia: o sucesso exige fidelidade absoluta a um propósito definido. Você não pode plantar riqueza e regar dúvida. Não pode sonhar alto e se comprometer com a mediocridade. Na psicologia, esse comportamento é chamado de dissonância cognitiva. Quando você vive em contradição com os seus próprios valores, sua mente entra em conflito e você começa a se sabotar. A neurociência mostra que cada vez que você rompe um compromisso consigo mesmo, sua confiança interna diminui. E sem autoconfiança, você perde a força de ação, perde poder de decisão, perde o impulso que gera riqueza. O adultério, nesse sentido, é qualquer forma de infidelidade à sua missão. É você largar o que é certo por algo que parece mais fácil. É você se iludir com atalhos que parecem promissores, mas te levam de volta à estaca zero. É você ignorar o que Deus te pediu, para seguir o que o mundo te oferece. E cada vez que você faz isso, você afasta a bênção. Você interrompe o fluxo da prosperidade. A Bíblia é clara. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse mandamento é um código duro, mas libertador. Seja fiel ao seu plano, ao seu processo, ao seu chamado. E mesmo que tudo ao redor te tente, permaneça firme, porque quem é fiel no pouco, Deus confia o muito. Agora esse mandamento toca em um dos maiores erros que impedem as pessoas de prosperar: achar que podem burlar o processo. Quando Deus diz, não furtarás, Ele está falando mais do que invadir casas ou roubar objetos. Ele está falando de integridade, de não roubar oportunidades que você não construiu, de não roubar tempo das pessoas, nem tempo de si mesmo com distrações inúteis, e principalmente de não roubar de você mesmo o futuro que Deus reservou, por querer pegar atalhos agora. Napoleon Hill foi direto: toda riqueza que vem rápido demais, sem merecimento, é instável. E a psicologia comprova: pessoas que alcançam sucesso sem esforço real sofrem da chamada síndrome do impostor e acabam auto-sabotando tudo o que conquistaram. Na neurociência, o cérebro humano tem um sistema de recompensa chamado dopaminérgico. Quando você recebe algo sem ter se esforçado de verdade, a dopamina é liberada de forma artificial e logo vem o vazio. Mas quando a conquista vem pela consistência, disciplina e esforço, o prazer é legítimo, duradouro e transforma seu padrão de comportamento. Ou seja, o que é roubado enfraquece, o que é construído fortalece. Você pode enganar os outros, você pode até achar que engana a si mesmo, mas não se engana à lei do plantio e da colheita. A Bíblia diz: o que semeia com justiça terá segura recompensa. Provérbios 11:18. Esse mandamento está te dizendo: não furte o tempo, não furte a verdade, não furte o processo. Não tente conquistar riqueza pulando etapas, porque cada etapa que você queima agora vai cobrar um preço mais alto depois. A integridade é o solo onde a riqueza verdadeira brota. Se você constrói com verdade, sua prosperidade vem e permanece. Mas se constrói com esperteza, ela até vem, mas escapa pelas suas próprias mãos. Então entenda: não furte, construa, não pegue, mereça. Não deseje o que é dos outros, plante o seu. Porque quando você escolhe a integridade, Deus te entrega o que ninguém pode tirar. Preste muita atenção em mim, porque esse mandamento não é apenas sobre fofoca ou calúnia, é sobre o poder da sua verdade, é sobre o que você diz dos outros, mas também o que você diz de si mesmo, e mais ainda, o que você deixa de dizer por medo, por inveja, por conveniência. Quando Deus diz não dirás falso testemunho, Ele está dizendo: não distorça a realidade por conveniência, não derrube o outro para se sentir mais alto, não sustente uma imagem que não representa quem você é de verdade, porque cada palavra que sai da sua boca é um tijolo na construção da sua autoridade, ou na destruição dela. Napoleon Hill ensinou que a base da riqueza está em 3 pilares: um propósito definido, fé ardente e alinhamento absoluto entre pensamento, emoção e ação. E adivinha, a mentira quebra o alinhamento. Toda vez que você mente sobre os outros ou sobre si, o seu cérebro registra que você não é confiável. Na neurociência isso é gravíssimo. Mentiras ativam áreas cerebrais ligadas à atenção, à vigilância e à culpa. E com o tempo, isso corrói sua autoconfiança e destrói sua clareza de pensamento. Sabe aquele cansaço mental que não tem explicação? Aquela angústia sem causa? Pode ser o peso de uma vida mal alinhada com a verdade. A Bíblia já dizia: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que você fala dos outros diz mais sobre você do que sobre eles. E o que você fala de si constrói ou destrói sua identidade.
Esse mandamento está te chamando para um nível mais alto de responsabilidade. Seja verdadeiro nos seus negócios. Seja transparente nas suas relações. Seja honesto até nos seus pensamentos. Porque quem vive na verdade atrai confiança. E confiança é uma moeda mais valiosa que ouro. Você quer prosperar? Então nunca minta para derrubar alguém. E jamais minta para subir. Porque quando você mente para conquistar, até o que você ganha não te pertence de verdade. Esse mandamento é o código da reputação sólida. É o princípio que te faz ser ouvido, respeitado e lembrado. A verdade pode doer por um instante, mas a mentira te aprisiona por uma vida inteira. Preste muita atenção em mim, porque o último mandamento esconde o maior bloqueio invisível da prosperidade, a cobiça. Então, deseje o que é seu, não o que é dos outros. E antes que você pense que não é invejoso, eu te convido a refletir com coragem. Quantas vezes você olhou para a vida de alguém e pensou, por que ele e não eu? Com tudo isso, eu estaria melhor que ele. A vida é injusta. Isso é cobiça disfarçada. E enquanto você estiver olhando para o jardim do outro, o seu estará morrendo. Cobiçar é viver no modo escassez. É acreditar que o sucesso de alguém diminui suas chances. É achar que a bênção é limitada. Mas Deus não tem limite. Então me entenda de uma vez por todas. O que é do outro nunca vai preencher o seu vazio. Foque no seu trabalho. Napoleon Hill foi implacável ao dizer: desejo ardente é essencial, mas deve ser desejo pelo que é seu, não inveja pelo que é do próximo. A diferença entre desejo e cobiça é simples. Desejo cria, cobiça paralisa. Desejo te inspira, cobiça te envenena. Desejo te movimenta, cobiça te prende. É comprovado que a comparação constante ativa áreas do cérebro ligadas à dor social. O mesmo tipo de dor sentida em rejeições, perdas e fracassos. Ou seja, quem vive se comparando, vive se ferindo. E ninguém constrói uma vida rica com uma mente sangrando. A Bíblia vai ainda mais fundo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ou seja, o que te faz próspero não é o que você tem, é quem você é. E quando você entende isso, você começa a desejar a riqueza certa, aquela que nasce de dentro para fora. Esse mandamento é um código de libertação. Não cobice, crie, não deseje o que é do outro. Construa o que é seu. Não compare seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. O seu tempo vai chegar, mas só se você parar de querer viver a vida dos outros. A cobiça é o veneno da abundância, mas a admiração é a chave da inspiração. Quando você parar de cobiçar e começar a admirar, você transforma ciúmes em energia criativa. Você não nasceu para copiar, você nasceu para manifestar algo único. E quando parar de olhar para o lado, Deus começa a te mostrar o que Ele separou só para você. Comente agora aqui embaixo desse vídeo: eu escolho viver a riqueza que Deus quer para mim. Essa mensagem não será para mim, mas para Deus. Um aviso para os céus, de que você está disposto a viver a vida que Ele quer que você viva, honrando o seu nome e prosperando. Se essa mensagem tocou o seu coração, clique no gostei, porque isso ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa verdade. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Aqui, você não vai encontrar promessas vazias, mas princípios que funcionam. E ativa o sininho porque toda semana, novas revelações como essa vão acender algo novo dentro de você. Você foi chamado para a abundância, mas precisa começar com os fundamentos certos. E agora, você tem eles em mãos. Os 10 mandamentos escondiam códigos, agora eles foram revelados. Cabe a você viver como quem sabe. Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo.